Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bioamazônia Azul. Eu sou a Fernanda Valverde e hoje é o nosso último episódio da série de podcast sobre mulheres na ciência. O INCT da Biodiversidade da Amazônia Azul convidou diversas mulheres pesquisadoras, comunicadoras e líderes comunitárias para tratar do assunto. Estamos aqui com a Amanda Gomes. É bióloga, mestre em aquicultura e pesca e doutora em oceanografia. Professora de Biologia Marinha na Fundação Santo André, ela coordena o escritório de sustentabilidade da instituição e é sócio fundadora do Zoomundo. Falamos aqui também com a Marina Medeiros, professora e bióloga, graduada pela Universidade Federal de Alagoas, mestrando em diversidade biológica e conservação nos trópicos, com atuação em ecologia vegetal e urbana. Muito obrigada por estarem aqui nessa conversa e sejam muito bem-vindas. Muito obrigada pelo convite. Me agradece também o convite. Então, a Amanda é uma das fundadoras do Zoomundo, como eu acabei de comentar. É uma página que conta com mais de 65 mil seguidores no Instagram e 215 mil inscritos no YouTube, atuando na divulgação científica. O canal, inclusive, é um grande parceiro do INCT da Biodiversidade da Amazônia Azul. Nesse sentido, eu queria saber, Amanda, como é traduzir, por meio de uma linguagem mais simples, os conteúdos científicos para o público em formato de vídeos curtos, como, por exemplo, o Reels do Instagram. Olha, vídeo curto é sempre um desafio, né? A gente começou na internet com vídeos longos, o Zoomundo é uma iniciativa minha e do meu marido, Bruno, que também é biólogo, e a gente sempre foi professor, sempre gostou de falar muito. Nossas referências de vídeo eram do Pirula, aqueles vídeos, né, com 1 hora de duração. E então a gente começa também na internet com vídeos longos. Com a explosão dos vídeos curtos, do TikTok, do Reels, a gente se viu, né, nesse desafio de traduzir de forma ainda mais concisa, mais objetiva, esses conteúdos para que a gente pudesse passar, né, as mensagens centrais. Então, no começo foi um desafio, mas depois a gente foi pegando forma, né? Porque a gente que é ou da educação ou da academia, a gente tende a achar que tudo é importante, que as pessoas precisam saber de tudo, e às vezes a gente tem essa dificuldade de filtrar, mas isso tudo é treino, né? Com o passar do tempo, a gente vai entendendo, assim, as lacunas mesmo de conhecimento das pessoas. Às vezes as pessoas, elas não têm conhecimentos que são muito simples, né? Tem essa questão do baixo letramento científico entre os brasileiros, então às vezes uma coisa que para a gente é trivial, para a população em geral é desconhecido. Então a gente vai aprendendo com o tempo a filtrar e simplificando, né? Não a ponto assim de descontextualizar algo importante, mas realmente vendo que a gente precisa voltar muito para a base, né? Para que a gente consiga evoluir nesse conhecimento mesmo, nessa difusão de conhecimento. Então, é um desafio constante, é um processo constante, mas a gente gosta, a gente vai tomando gosto, assim, pela coisa. E você falou um termo que eu acho muito interessante, que é o letramento científico, que ele tem se dado pelas redes sociais também e tem sido muito importante esse meio de comunicação, mas os encontros presenciais, eles continuam sendo indispensáveis para a eficácia desse trabalho. E aí, a Marina é educadora no cursinho popular pré-vestibular Mundaú, que é vinculado ao MST. E aí eu gostaria de saber qual a importância de levar ciência e questões ambientais para um público que é majoritariamente jovem e que a gente sabe que constrói aí o futuro do nosso país dia por dia, assim. Então, o cursinho Mundaú, ele começou com uma iniciativa, né, vinculada ao MST. E, inicialmente, a gente só tinha uma turma, que foi nos bairros que são aqui marginalizados, basicamente, e focado nessas pessoas que precisam do acesso à universidade, mas que a gente sabe que esse acesso realmente é vedado, de certa forma, por falta de políticas públicas. Então, hoje, o cursinho Mundaú está com 4 turmas, incluindo uma turma que vai iniciar mês que vem em um assentamento do MST. Então,
levar a ciência e essas questões ambientais para esse público que é majoritariamente jovem. A gente tem realmente um público bem diverso, porque o cursinho também dá acesso a pessoas que já concluíram o ensino médio há um tempo, mas que não tiveram essa realmente oportunidade, esse espaço para estar dentro da universidade. Então, levar essa ciência, questões ambientais para esse público é algo que eu considero realmente transformador. Primeiro, porque estamos falando, né, de um público jovem que está em um momento decisivo da vida, a maioria, né, construindo projetos de futuro e lutando, buscando por esse acesso à universidade, refletindo também sobre esse lugar, esse espaço que ocupa dentro da sociedade. Então, quando a ciência chega até ele dessa forma mais acessível, eu acho muito importante essa ideia também, essa fazer o letramento científico dessa forma que a Amanda faz, porque quando chega dessa forma mais acessível, crítica e conectada com a realidade, ela deixa de ser algo distante e passa a ser uma ferramenta mesmo de emancipação. Então, no cursinho, eu costumo mostrar o que é um cientista e tirar essa ideia de que um cientista é aquele homem branco velho que está num laboratório e que descobriu uma coisa inédita e que vai estar no livro de ciências. Então, eu tento mostrar que um cientista ele está em vários ambientes, incluindo a professora deles lá como uma cientista. Então, nesse cursinho, especialmente em um espaço vinculado ao MST, existe uma potência muito grande, porque a educação já nasce, né, comprometida com a justiça social, com a coletividade e principalmente a valorização dos territórios. O cursinho ele se dá no território da Xanda Jaqueira. A primeira turma também no ano anterior foi no Vergel, e são locais, né, que são realmente marginalizados. A Xanda Jaqueira, por exemplo, é próxima ao local onde aconteceu o crime da Braskem. Então, isso permite, né, discutir a ciência não só como um conteúdo para a prova, mas como algo que é vivo e é presente no cotidiano deles. Então, falar sobre o meio ambiente, por exemplo, não é apenas explicar os conceitos, como o aquecimento global, o que é biodiversidade. A gente explica ali, por exemplo, os efeitos daquele crime, os efeitos da poluição na Lagoa Mundaú, que é próxima ao Vergel. Então, a gente consegue discutir por que alguns bairros sofrem mais do que outros, ou mais enchentes, porque a falta de saneamento em determinada comunidade, como o uso da terra impacta a produção de alimentos. Os jovens têm uma sensibilidade muito grande para essas pautas. Eu não sei se a Amanda acaba percebendo, né, como eles chegam na universidade, eu percebo assim no ensino médio mais, mas é uma sensibilidade que é muito grande e que eu vejo que está aumentando mesmo, e que quando eles tomam gosto por aquilo, como eles percebem que a ciência está no cotidiano, eles vão tomando consciência mesmo dos atos, e muitos já percebem os efeitos das desigualdades ambientais no dia a dia, mesmo que às vezes não tenham tido acesso à linguagem científica para nomear isso. Então, quando a gente consegue aproximar esses termos da vivência deles, a gente desperta esse senso crítico que é tão necessário, a curiosidade também e o protagonismo. Então, eles passam a entender que podem produzir esse conhecimento e questionar essas decisões políticas, participando também de transformações sociais, de forma geral. Então, eu não vejo a nós, como educadoras, como pessoas salvadoras da pátria, mas a educação tem sim esse poder. E é importante a gente entender a base do conhecimento dessas pessoas estudantes que futuramente, em breve, vão acessar a universidade. E aí, na sua fala, você até perguntou para Amanda como é que tem se dado também essa sensibilidade dentro do meio acadêmico, assim, né?
Então, a minha pergunta é mais reforçando isso, como que você, Amanda, que é professora universitária na Fundação Santo André, tem percebido novos trabalhos discentes, sejam eles práticos ou acadêmicos, que são voltados para a divulgação científica, assim, em especial, como a gente estava falando, das ciências biológicas e do meio ambiente. Uma coisa interessante, né, que vem do MEC, é a questão da disciplina de ação curricular de extensão, que hoje todos os cursos eles precisam. Isso é muito importante porque a universidade, ela tem o famoso tripé, né, ensino, pesquisa e extensão, só que é um tripé meio bambo, porque a extensão fica de fora, né, não tem muito essa conexão aí com as pessoas, então isso é uma lacuna muito grande. E agora com uma disciplina, né, que foi institucionalizada, né, que é de ação curricular de extensão, todos os cursos precisam ter essa disciplina e os alunos trabalham em ações de extensão. E aí o escritório de sustentabilidade que eu coordeno lá na Fundação Santo André, ele foi uma iniciativa nova, né, de 2025, que veio justamente para suprir essa lacuna da extensão na área de meio ambiente, de uma maneira geral, justamente porque a gente notou o interesse dos alunos em trabalhar com esses temas de meio ambiente. Então, ali participam alunos de diversos cursos, né, mas sobretudo das ciências biológicas, e que fazem trabalhos diversos de extensão, né, tanto para as redes sociais, então a gente tem nossa página no Instagram, os alunos são super engajados em fazer as coisas, assim, eles querem mostrar. E isso vem muito de encontro com o que a Marina falou, né, dessa questão da vivência, de mostrar, né, porque muitas vezes quando a gente está na internet, a gente fala coisas, a gente está mostrando ali um vídeo, uma imagem, mas muitas vezes a gente não está nos locais, não está naquele contexto, né? E a gente lá no Zomundo, a gente procura, sempre que possível também, fazer vídeos externos. Então, nessa parte de meio ambiente, o ano passado a gente foi visitar um aterro sanitário, inclusive levando os alunos da Fundação Santo André. Então, a gente vai, mostra como que é, e aí os alunos fazem vídeos. Então, a gente traz também essa conexão com os alunos e eu percebo muito que eles trazem isso também, né? Eles vêm com ideias, não, vamos fazer um vídeo sobre tal coisa, vamos mostrar tal coisa. Então eu percebo muito esse engajamento deles mesmo, querendo fazer as coisas para eles mesmos, para os seus colegas, né, para os seus pares, para os jovens, para quem está ali, né, é da idade deles. Por outro lado, tem uma outra questão que eu acho importante a gente falar, que apesar deles terem, né, essa consciência, se importarem com as questões socioambientais, tem também o lado da ecoansiedade. Porque se por um lado você tem essa preocupação, por outro, muitas vezes essa preocupação vem com um certo pessimismo, né? De que não tem mais jeito, de que é muito difícil a gente reverter as coisas. Então, eu lido com as duas realidades, tanto com o otimismo dos alunos, não, vamos mostrar, vamos falar a importância, mas também com o pessimismo né, dos alunos falarem, ah, mas será que isso vai dar certo? Será que tem salvação? Né? Será que as coisas que o mundo, né, não está perdido, mudança climática, injustiça social? Então, eu acho importante a gente falar desse pessimismo, sim, dessa ecoansiedade, porque ela é um fato entre os jovens. E além da ciência, então, se fazer importante no espaço universitário, a ideia da divulgação científica é justamente alcançar um público mais diverso para engajar. Gosto muito dessa palavra que a Amanda usou. E aí, a Marina é integrante do Black Women in Ecology, Evolution and Marine Science, que é uma organização sem fins lucrativos que visa conectar, motivar e aumentar a representatividade de mulheres negras nas ciências. Como iniciativas como essa influenciam não só a trajetória individual, mas também a forma de fazer e comunicar ciência e também a enfrentar barreiras históricas dentro dessa área do conhecimento. Então, a BWIMS, que é a sigla, né, da Black Women Ecology and Evolution e Marine Science, é essa ONG e que
Eu realmente, toda a minha trajetória, assim, quando eu paro para pensar, eu nunca imaginei fazer parte de uma iniciativa que é tão importante e abrangente, sabe? Então, fazer parte dessa iniciativa tem um impacto tão grande, tanto na trajetória individual de quem participa, quanto na forma mais ampla assim de produzir e comunicar a ciência, porque assim historicamente a gente sabe que os espaços científicos eles não foram construídos, né, para a gente. Então tem muitas barreiras de acesso, permanência para mulheres e principalmente mulheres negras. Então quando surge essa organização que é comprometida em ampliar essa representatividade, apoiar e também a gerar esse protagonismo, ela não está só incluindo pessoas nesse sistema que já existe. Então, ela está ajudando a transformar o sistema também. Então, a BUIMS, além da divulgação científica e de fortalecer a carreira profissional das mulheres que participam, a gente também tem momentos de descontração, momentos de relaxamento, porque realmente gera todas essas barreiras e tentar lutar para estar nesse espaço gera uma angústia, uma ansiedade que geralmente não é vista assim. Lógico que no ambiente acadêmico realmente a gente fica nessa pressão, mas a pressão da maioria das mulheres negras que a gente tem aqui na universidade é da existência, é de persistir para estar naquele lugar. Então, muitas mulheres têm a realidade muito diferente de outras pessoas, têm filhos, têm uma casa para cuidar, tem sempre fica a responsabilidade de cuidar de outra pessoa da família. Então, é importante, sim, botar essa mulher ali no palco e falar, ó, essa mulher faz ciência, mas também cuidar dela, para ela conseguir continuar ali. Então, a nível individual, participar dessa rede fortalece também a autoestima, pertencimento e na persistência de construir esse futuro. Então, muitas vezes mulheres negras chegam à universidade, à pesquisa, sem referência de pessoas que se pareçam com ela nesses espaços. E a ausência dessa representatividade pode gerar essa sensação de isolamento, de não pertencer ou de que aquele lugar não foi pensado para a gente. Então, quando a gente encontra outras mulheres negras, cientistas, a gente percebe que nossa presença ela é legítima e necessária, e isso muda trajetórias assim de formas que a gente não consegue nem mensurar, porque fortalece a permanência, incentiva novos projetos, amplia os horizontes. Então, tem vários programas da BUIMS que incentiva a participação coletiva. Por exemplo, no último final de semana, a gente teve um retiro de escrita online, onde a gente ficava, foram 3 dias, onde a gente ficava no Meet, assim, escrevendo cada um o seu trabalho, e depois tinha um momento de meditação, de relaxamento, de, enfim, alongamento. Então, tem esse equilíbrio entre a representatividade e colocar a mulher ali no palco e o cuidado também. E eu vou aproveitar esse gancho que a gente está falando sobre uma rede global de mulheres negras na ciência, para terminar nossa série com uma pergunta para Amanda e para Marina. Então, a gente tratou aqui em 6 episódios diferentes, com diversas mulheres, o trabalho que elas realizam na ciência e como é ser mulher dentro dessa área. E agora eu gostaria de ouvir de vocês a importância que vocês atribuem em fortalecer laços e forças dentro de uma rede de mulheres cientistas, comunicadoras e líderes comunitárias como as que estiveram aqui. Então pode falar primeiro, Amanda. Bom, dentro da pesquisa, a gente tem essa questão muito forte. Quando a gente olha para os cursos, a gente vê um número muito grande de mulheres, né, cursando graduação, mestrado, doutorado, todo laboratório que eu visito, a maioria dos alunos de pós-graduação é mulher. Só que quando a gente olha para os grandes cargos, né,
para quem são os orientadores, coordenadores de laboratório, de projetos, são sempre homens. Então, a gente ainda tem essa disparidade grande de gênero na academia, né? Então, você tem muitas mulheres aí se formando, mas elas não necessariamente estão ocupando os grandes cargos na mesma velocidade que os homens, e a gente precisa falar disso. Então, eu já participei de congressos científicos que isso foi levantado, e eu acho muito importante, né, a academia se manifestar e falar sobre isso, e ter encontros, e ter palestras, e ter a formação de coletivos femininos. Isso tudo dá força, né, para mulheres jovens que sentem essa insegurança, né, no meio dessa questão toda. E daí, quando a gente vai para a divulgação científica, que eu também atuo, é mais ou menos a mesma coisa. Quando a gente vai ver, assim, grandes nomes da divulgação científica, a maioria ainda é homem, homens brancos, sobretudo. Então, falta muita diversidade aí, né? Divulgação científica, na comunicação científica, e quem está fazendo isso precisa olhar para isso, né? Então, hoje eu sei da importância do meu trabalho na internet também para inspirar mulheres. Então, a gente precisa disso mesmo, é de apoio, seja na academia, seja na educação, no ensino formal, não formal, e na internet, na divulgação científica, no jornalismo científico, porque esse é o caminho. Né? A gente está aqui para mostrar o nosso trabalho, mas também para incentivar outras mulheres para que elas possam também ocupar esses espaços que são totalmente legítimos, né? Como Marina falou. Então, precisa, né? Precisa de união, precisa de coletividade, precisa de incentivo. É muito importante isso, Amanda, e eu lembrei até que no meu programa de mestrado, recentemente, a gente está tentando fazer o comitê de diversidade dentro do programa, porque no ensino, né, na pós, a gente percebe isso, de que tem muitas pessoas na graduação, muitas mulheres negras ou, enfim, mulheres de forma geral, e aí esse número vai diminuindo. E quando chega ali na pós, com cargos, professores e tudo mais, e quem está presente nas bancas, quem é convidado, não tem essa representatividade. E quando tem, é muito, muito distante, ou precisa ser uma briga muito grande para ter aquela mulher ali. Então, esse comitê de diversidade que a gente está tentando criar é justamente para isso, para, de certa forma, exigir que tenham essas pessoas ali, porque a gente sabe que elas estão em algum lugar. Então, por que a gente não vê elas na universidade? Então, é importante, é muito importante fortalecer esses laços de mulheres cientistas, comunicadoras, líderes, mas é fundamental que elas estejam presentes nos lugares também, para a gente conseguir fortalecer. Porque a gente fala, vamos fortalecer os laços. Quando a gente chega no espaço, não tem com quem ser fortalecido. Então, fica esse ambiente, assim, realmente trabalho de formiguinha, mas a gente precisa desse espaço. Existe essa dimensão simbólica muito importante de ver outras mulheres ocupando esses espaços e falando com a autoridade dos seus trabalhos, das suas pesquisas. E não só disso, da sua vida também, porque a gente sabe que não é só a pessoa ali como pesquisadora. Então, especialmente para meninas e jovens mulheres que muitas vezes crescem sem essas referências nesses lugares, a representatividade não resolve tudo, mas ela acende essas possibilidades. Foi ótimo conversar com vocês. Eu agradeço a presença da Amanda, da Marina. Foi um imenso prazer finalizar essa série com duas cientistas que falaram justamente do que nós estamos fazendo aqui nesse momento, que é divulgação científica. A gente agradece também a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui, e a série Mulheres na Ciência está disponível no Spotify e no YouTube. Até a próxima!